A live de hoje é para ensinar você a explorar ao máximo o seu poder pessoal. E para isso, para ficar mais didático e de mais fácil compreensão, eu dividi o poder pessoal em alguns P's, palavras que iniciam com a letra P. E quem assiste os meus stories recebeu lá o material para acompanhar essa live. Se você quer assistir as próximas lives recebendo o material, tendo acesso a esse material e poder acompanhar junto comigo a minha linha de raciocínio, fica de olho nos stories sempre, que eu vou colocar lá nos próximos. Lembrando que sábado que vem vai ser sobre procrastinação, o terceiro tema mais votado em todas as minhas enquetes. E já me avisa aqui o que você quer ver nas próximas lives também. Tanto quem tá ao vivo já vai colocando o que você quer ver, vai pensando a respeito disso, qual é o olhar da Miranda sobre determinado assunto. Me fala qual assunto aqui é. E também, quem tá assistindo depois, me fala nos comentários que eu fico de olho. Sempre sou eu que respondo todas as pessoas que estão por aqui. Então você é muito bem-vindo para curtir, comentar, compartilhar e fazer essa troca comigo. E fica de olho nos stories, que é lá que você vai receber o material de apoio para ficar atento durante a live. Feita essa introdução, eu sou Miranda Eli, especialista em negócios, investidora e escritora desde o ano de 2021. Eu escrevi os meus livros, primeiro livro, a trilogia Paris Sans-Eiffel em 2020, ao longo da pandemia. E depois disso veio Dom Juan de Merda Nunca Mais, uma cisão com o romance sobre vinhos, viagens e desejo, que é Paris Sans-Eiffel, falando sobre irresponsabilidade afetiva. E agora a mentoria através do método Livebook do livro Seja um Assunto que você domina, com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Os meus livros você pode adquirir no link da bio ou então no direct mesmo, porque quem vai enviar para vocês é a minha própria editora, a Ilha de Ananda, Editoria e Negócios. Mas vamos parar de conversar e vamos para o que interessa, porque vocês vieram aqui para ouvir o meu olhar sobre poder pessoal. O primeiro P que eu coloquei do poder pessoal é o propósito. Agora me diz, você que está me assistindo aí, você acha que você já está no seu propósito? Você encontrou aquilo que vai além de ter todo dia o mesmo dia, mas que inspira você a buscar mais? O propósito é uma das ferramentas que a gente usa, um dos itens imprescindíveis do poder pessoal. Porque é nele que está embutido várias características nossas para que a gente atinja o máximo do nosso poder pessoal e consiga não apenas atingir para nós, como mostrar ao mundo esse nosso poder pessoal. E como é que a gente aplica o nosso propósito? Essa é a maior dúvida. Porque às vezes você até sabe qual é o seu propósito, às vezes você até já chegou lá, mas como é que você mantém aplicando o seu propósito todos os dias? Eu dei essa aula no método Livebook, a última aula foi sobre isso, as 5 pessoas do seu gerenciamento. A gente aplica o nosso propósito, fica muito mais claro e muito mais fácil de ser aplicado no nosso dia a dia, quando a gente se aproxima de pessoas que também sabem ou estão em busca do propósito delas. É muito mais fácil porque elas vão parar de sabotar a sua busca. Elas vão parar de te dar conselhos rasos, porque elas estão num nível mais profundo de consciência. Elas estão realmente aplicando aquilo que elas querem para a vida delas, na vida delas. Não é só uma fala vazia, é uma aplicabilidade do que elas sabem. E estar próximo de pessoas que te ajudem a cumprir esse caminho fica muito mais fácil. E esse é um P que eu não coloquei aí, mas eu gostaria que vocês adicionassem, que é o P de pessoas. Então, depois de propósito, já adiciona aí na sua lista dos P's, para quem recebeu o material antecipadamente por ter olhado os meus stories, já adiciona na sua lista o P de pessoas. E essas pessoas, elas precisam estar alinhadas aos seus valores. Aquilo que orienta o seu propósito, que orienta a escolha das pessoas com as quais você vai se relacionar ao longo da sua vida. Que valores você tem? Você já fez uma lista? Ou todas as vezes que você pensa nos seus valores, quando alguém pergunta, raramente alguém pergunta sobre isso se você não está tendo os relacionamentos certos, mas as pessoas certas sempre perguntam a respeito dos seus valores e reafirmam os seus valores com você.
Você, quando pensa neles, você precisa de um tempo de reflexão a respeito disso, eles já estão listados na sua mente. É importantíssimo que você liste esses valores e deixe em um local muito claro para você perceber ao longo do seu dia a dia se você está de fato colocando isso na sua vida. Você é uma pessoa generosa? Aliás, a generosidade é um valor importante para você? A verdade, a honestidade são valores importantes para você? A dedicação, o comprometimento são valores importantes para você? Veja, se você é uma pessoa dedicada e comprometida e você tem clareza disso, inerentemente você não vai aceitar na sua vida pessoas que não tenham esses valores. Já fica muito claro pra gente, a gente vai fazendo uma limpa. Agora se prepara, porque quando você começar a listar os seus valores, você vai fazer uma limpa ainda maior na sua vida. O Ângelo tá dando uma dica aqui para quem quiser. Propósito, um dos melhores livros que já li sobre o tema foi O Velho e o Menino. Já anota aí na lista de vocês também, para depois que vocês lerem os meus livros, lerem esse livro de indicação do Ângelo. E vão fazendo perguntas aqui, que inclusive é o próximo P que a gente vai falar depois de presença. Mas já vão fazendo as perguntas de vocês aqui para eu ir respondendo ao longo da nossa live, para ela ficar mais dinâmica. Estar no estado de presença é um grande poder pessoal. Porque quando você está no estado de presença, acontece o outro P, que é o P de percepção. Você se torna mais perceptiva não só de si, de quem você é, dos seus valores, como das pessoas que você aceita que entrem na sua vida e que tenham o direito de fazer parte da sua vida. Olha isso, tem o direito de fazer parte da sua vida. Você que está aqui, assistindo essa live, que vai demorar mais ou menos 1 hora, que assiste os meus conteúdos, que são conteúdos densos, que não são conteúdos para qualquer pessoa, você já não aceita mais conversar com qualquer um. Você até conversa, mas não é nada muito profundo. Você já começa a fazer essa limpa na sua vida, porque você já não tem mais paciência com pessoas que não percebam, antes de tudo, a si. E a importância disso é que quando você percebe, quando nós percebemos a nós primeiro, a gente fica muito menos crítico a respeito de nós mesmos e muito menos crítico a respeito dos outros. A crítica é uma das grandes sabotadoras dos nossos sonhos e uma grande sabotadora do nosso propósito. Olha o primeiro P do poder pessoal aí. Porque quando você se critica, você sabota você. E quando você critica o outro, você sabota o relacionamento que vocês poderiam ter. Esquece essa história, essa balela de crítica construtiva. Isso não existe. Guarde a crítica construtiva para você e aponte soluções. E isso se a pessoa pediu. Porque se a pessoa não pediu, muitas vezes ela pode levar para o lado pessoal e bagunçar o relacionamento de vocês. Agora, não se relacione profundamente com pessoas com as quais você não possa ter conversas difíceis. E para ter conversas difíceis, você precisa estar no momento presente. Para que você realmente entenda o que está acontecendo e não seja sequestrada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Quantas vezes a gente já foi sequestrado pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções e depois pensou, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu não parei e respirei? O conselho da nossa avó de contar até 10 é tão tolo, então por que a gente não faz? O meu método Livebook, que é a minha mentoria, ele fala muito daquilo que você já sabe. Aliás, eu não vou falar nenhuma novidade para você aqui. Mas eu vou buscar formas novas de você olhar para isso para que você consiga aplicar o seu conhecimento de verdade na sua vida. Afinal de contas, você já sabe que contar até 10 é importante. Então, por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue realmente, num momento de um sequestro de amígdala, e não a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro, a gente não acalma, respira e responde a partir da nossa mente racional? Isso acontece porque nós não somos racionais. Nós somos prepotentes, o que é diferente. Por que prepotentes? Porque nós achamos, enquanto raça, que nós somos racionais e, portanto, superiores às demais raças. Mas, na verdade, a nossa razão só existe para que nós consigamos colocar os nossos sentimentos em palavras. Além disso, de ela só existir para colocar os nossos sentimentos em palavras, a nossa razão
advém da nossa porção instintiva e também emocional do nosso cérebro. Veja só que ironia. Quão racionais somos? Claro que não. Portanto, quando você estiver percebendo que você vai ter esse sequestro de amígdala, para, respira e conta até 10. Esse poder pessoal da presença é super importante porque ele se retroalimenta. Quantas vezes você percebeu que ia ser sequestrada e você conseguiu acalmar a mente logo antes de ser sequestrada e depois que você resolveu a situação de uma forma racional e adulta, você se sentiu mais poderosa. O poder pessoal é impossível de ser praticado sem estado pleno de presença. E também acalmar a mente antes de uma conversa difícil. Exatamente. Esse foi um comentário muito importante que eu li aqui agora, que é você, quando você vai ter essa conversa difícil, você se preparar, crie listas, liste o que você quer falar e mantenha-se naquela lista, porque a lista vai fazer com que você volte sempre para o seu raciocínio mais lógico e dificulte de ser sequestrado emocionalmente. Porque o sequestro emocional, ele acontece quando você se perde de si, quando você perde o poder de presença. Algo que eu falo tanto no livro Seja um Assunto que Você Domina. Este livro aqui. São quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Mas você só consegue entender a sua inteligência emocional e a sua inteligência sedutora se você estiver no momento presente. Só que a gente é convocado por uma vida zumbi o tempo todo a sair do nosso momento presente, a ser sequestrado pelas nossas emoções. E já o livro Don't Rua de Merda Nunca Mais fala da importância de a gente prestar atenção e fazer isso que foi dito aqui. Ir com calma. Porque quando você vai com calma, você blinda a entrada de pessoas abusivas na sua vida, que é o que fala esse livro. São 160 páginas de uma vacina completa contra pessoas e situações abusivas. E ainda que o livro fale da perspectiva de um homem abusador em relação a uma mulher que está sendo abusada, não é apenas nos relacionamentos afetivos heterossexuais, não. O abuso está na nossa sociedade num pai, numa mãe abusiva, numa mãe narcisista, num filho narcisista, num filho babaca emocional, irresponsável e afetivo, num chefe, num patrão, num colega de trabalho, no seu vizinho. E é importante que a gente se vacine contra essas pessoas para que a gente possa agir com calma, não sermos sequestrados pelas nossas amígdalas, pela nossa porção emocional e também consigamos manter o nosso estado de presença. Se você está gostando dessa live, não esquece de compartilhar ela e já ir fazendo o próximo P, que são as perguntas. Por onde começar com os seus livros para quem está em busca de um propósito e desenvolvimento pessoal? Ai, caramba! Eu ia falar sobre isso no próximo P, que é o de perguntas. Mas já que a história veio, tem que começar por Paris Saint-Exupéry. Paris Saint-Exupéry é uma trilogia que fala sobre vinhos, viagens e desejo como pano de fundo para o romance de um casal. Ou seja, são quase 200 rótulos de vinho que eu degustei, mais de 15 países que eu estive, só que não, como pano de fundo para esse romance, só que ele, para um romance fictício, só que ele não é sobre o romance e o amor do casal, é sobre o amor próprio. E o amor próprio é o que nos leva ao próximo P, que é fazer as perguntas certas. Só para finalizar aqui a respeito da trilogia, Bramar é o primeiro livro, Bramar e o Desespero do Desejo, que é o olhar para fora, o olhar para o outro. Já Meandra, a Desordem do Amor, é o olhar para dentro, já aquela perfeição da taça já se quebra e a gente começa a encarar os nossos sentimentos mais dolorosos para culminar no despertar da consciência, que é o Sansara, os ciclos da evolução. Enquanto você não tiver o seu aprendizado concluído, você vai ficar preso na roda de Sansara, vai ficar ali naquela corrida de ratos para aprender. Você não vai conseguir sair daquilo. Só que a gente só consegue fazer todos esses P's que eu já falei e praticar de verdade o amor próprio se a gente souber fazer as perguntas certas. Só que sabe qual foi o treino que nós tivemos na nossa vida? Fazermos as perguntas erradas. A gente pergunta pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai julgar, se ele vai nos criticar. E isso acontece desde lá na escola, quando a professora dizia alguma pergunta, só levantava a mão quem já sabia a resposta. Olha como o ser humano é prepotente. Você já percebeu que só levanta a mão numa multidão
para fazer alguma pergunta a quem já sabe a resposta? Qual é a necessidade da pessoa fazer a pergunta, então, se ela já sabe a resposta, que não seja mostrar que ela sabe a resposta? Ou pior, colocar quem está falando numa situação difícil. Quantas vezes você viu alguém fazer uma pergunta para alguém que está fazendo uma palestra, que está dando uma entrevista, que está fazendo uma live, e alguém que está assistindo isso fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta que coloca o outro numa situação super delicada? Para que isso é desnecessário? Vamos aprender a fazer as perguntas certas para nós. Refletir sobre os nossos questionamentos, e é por isso que a trilogia Parris-Sanzeiffel traz tanto as perguntas certas. Além de trazer as perguntas certas ao longo de todo o livro, traz as perguntas certas para o seu poder pessoal através do seu amor próprio e através da sua história. São coisas que você vai refletir através de si. E a gente não consegue atingir o nosso poder pessoal se nós não estivermos no momento presente, entendendo o nosso propósito, buscando pessoas que possam dividir isso com a gente e que a gente, nisso tudo, consiga parar, refletir e fazer as perguntas certas. Ao invés de você perguntar, mas por que isso não está funcionando? Mas por que eu não cheguei lá ainda? Por que as coisas não acontecem na minha vida? A pergunta seria, de todas essas, o que eu preciso aprender para ser quem eu quero ser? Olha a reflexão, olha o olhar para dentro de você. Você tem olhado para dentro de si? Você tem de fato feito as perguntas certas para você? Você que está me assistindo, eu quero que você me encha de pergunta aqui. Esse já é um treino de poder pessoal para começar a fazer as perguntas certas. E lembre-se, dado que eu não aconselho que vocês tenham relacionamentos mais profundos com pessoas que vocês não possam ter conversas difíceis. Não se relacionem com pessoas que vocês não possam fazer perguntas. Quando eu tô assistindo alguém, quando eu tô numa aula, o meu treino é fazer as perguntas mais irrelevantes e mais idiotas possíveis, dentro de um contexto que mais pessoas possam ter aquelas dúvidas também. Esse é um treino diário meu. Eu treino muito fazer perguntas. Uma porque eu sou curiosa, outra porque eu explorei a minha escrita, esse meu lado escritora, e outra porque eu acredito que a vida da gente só muda quando a gente aprende a fazer as perguntas certas. Porque se você está fazendo a pergunta errada, a resposta vai ser errada. E essa resposta é que orienta a sua vida. Olha a importância de a gente fazer as perguntas certas para aquilo que é nosso. E a gente só consegue fazer isso refletindo. O outro P que vocês têm aí no material que vocês receberam é o P de prosperidade. E aqui eu quero falar a respeito do quanto você é criador da sua realidade. Agora sim, esquece essa história de muito poder divino, co-criador, co-criação e tudo mais, que é algo que eu de fato acredito. Ainda que eu acredite que a co-criação, para ela ser feita, você precisa de um treinamento de colocar a sua mente para olhar para o lado positivo. Na verdade, a cocriação é isso, é você treinar a sua mente para ela não estar sempre no polo negativo da sua vida, das desgraças. E você só consegue fazer esse treino fazendo as perguntas certas. Quando você aprende a fazer as perguntas certas, ao invés de dizer por que eu estou doente, você pode perguntar e falar a palavra doente, o que eu faço para ter mais saúde? Uau! Olha como já muda a perspectiva. Mas a gente foi ensinado a fazer perguntas de forma aleatória. Esse é um treino das nossas vidas e não sei que idade vocês têm. Me fala que idade vocês têm aqui. Eu tenho 42 anos. Foram 40 e poucos anos da minha vida num treino negativo, porque mesmo que eu esteja me treinando a fazer as perguntas certas, a maioria das pessoas às quais eu estou inserida também não sabem fazer as perguntas certas. Então é um treino diário muito difícil de a gente fazer isso. E quando eu falo você ser criadora da sua realidade, criador da sua realidade, é por não só essa cocriação, mas de você acreditar no seu poder pessoal. E aí é super importante você acreditar em você. E eu já vou falar mais sobre essas crenças em você. Poderia fazer o coque de rica no final da live? Eu tô sem o elástico aqui. Poderia.
Vamos ver as perguntas certas aqui. Concordo com isso, é como o xadrez, só melhora a tua forma de jogar com alguém melhor. Exatamente. As pessoas que nos rodeiam, você já sabe que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Mas será que você tem eleito essas 5 pessoas de forma consciente através dos seus valores, da sua presença, de entender o quanto um relacionamento mais profundo precisa saber fazer as perguntas certas? E que essas perguntas certas são um treino, portanto você vai fazer perguntas erradas eventualmente, e é muito mais fácil treinar com as pessoas certas. Porque senão vai ser uma troca de farpas eterna. Quando eu digo que você é criador da sua vida, eu tô falando dessa prosperidade e da diferença entre o vitimismo e o poder. Quando você pergunta, por que eu ainda estou doente? Você está no vitimismo. A palavra doença já traz uma negatividade pra gente. Quando você pergunta o que eu posso fazer para ter saúde, você assume o seu poder. O que eu posso fazer? Olha, a palavra posso já denota poder. Eu posso. Então, o que eu posso fazer para ter saúde? O que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Lembrando que abundância e prosperidade não é excesso. Nós estamos inseridos numa sociedade extremamente miserável, porque tem muitos miseráveis no planeta. Então nós estamos numa sociedade extremamente miserável. Só que o planeta, a natureza, o mundo é extremamente abundante. Então por que essa abundância não chega nas pessoas? Por conta da ganância, por conta da falta de responsabilidade, da falta de comprometimento, da falta de dedicação e principalmente da falta de valores sólidos e decentes. Porque a quantidade, por exemplo, usando o exemplo da miséria e falando da pior miséria do ser humano, que é a fome. Só quem já passou fome sabe o que é. A quantidade de alimento produzido no planeta Terra daria para alimentar todo o planeta e sobraria. Olha a abundância aí. Mas não é isso que acontece, porque não está disponível para as pessoas certas. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quanto você quer ganhar hoje? Qual seria? Pare e pense, reflita mesmo. Qual é o salário? Qual é o valor na conta bancária que você gostaria de ver pingando lá todos os meses? Você já tem esse número para si? Será que vocês têm coragem de compartilhar comigo o número que vocês têm em mente? Eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo para a gente ver a diferença entre esses valores. E perceber nesses valores o quanto a gente acredita no nosso poder. Porque se você acredita de fato no seu poder, esse valor vai ser muito alto. Só que ele não vai ser um valor que você coloca e era isso. Ele é um valor que você precisa se dedicar para que ele aconteça. 12 mil reais, 12 mil euros, 20 mil reais. Agora imagina que esse valor é um valor factível, de verdade. 1 milhão de euros. Eita! Olha só, 12 mil reais e 1 milhão de euros. Gente, olha a discrepância entre os valores. Eu tinha certeza que isso ia acabar acontecendo. Porque enquanto estava 12 mil euros e 12 mil reais, tem uma diferença grande por conta da conversão. De 6 vezes aí, mais ou menos. Mas não é tão alta. Mas quando a gente... 100 mil reais por mês. E estou próximo. Uau! Isso é poder pessoal. Isso é poder pessoal. Agora... Para quem colocou esses valores e para você que não colocou, porque não quer se expor, pensa aí na sua cabecinha. Ou quem está assistindo depois essa live, você tem gerenciado o seu dinheiro para chegar nesse valor? Você se compromete a gerenciar esse dinheiro, a saber o valor que está indo de pagamento para cada coisa na sua vida? Olha só. Eu falo para vocês e nas lives e nas minhas aulas também, para quem está no método Livebook aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina, que é a minha mentoria, que eu sou extremamente obsessiva com as coisas. Quando para mim aquilo faz sentido de uma forma orgânica e natural de eu colocar na minha vida. Então, quando
eu comecei a trabalhar com negócios, eu percebi o quanto eu já gerenciava muitas coisas. Eu sou especialista em negócios, ou seja, estratégia empresarial, a compreensão das empresas, eu sou investidora, então a parte financeira, tudo isso eu tenho hoje de formal, né? Eu me especializei para isso através dos MBAs que eu fiz, através dos cursos que eu fiz no Brasil e fora do Brasil, mas eu já tinha isso antes. Isso já era um comportamento meu. Eu gerenciava, na época que eu trabalhava, eu lembro que eu ganhava R$70. Eu lembro muito desse valor. E eu lembro eu fazendo as listinhas no meu caderno, a lápis, do quanto ia para cada continha. Claro, R$70 não seria os R$70 de hoje, né? Óbvio. Mas não era muita coisa, era tipo meio salário mínimo da época. E isso se deu, e lembra que eu falei que eu sou obsessiva? Hoje eu paro e pego a fatura do meu cartão de crédito, olha só, olha o poder pessoal, olha como eu posso, o quanto eu administro a minha vida para ser poderosa, para que ela seja poderosa, para que a vida seja poderosa e para que eu me torne poderosa também e possa ensinar isso para as outras pessoas. E isso não é mesquinharia, é compreensão. Eu pego a fatura do meu cartão de crédito e jogo na planilha. E se quem quiser depois me pede no direct para eu mandar para vocês essa planilha para vocês terem de base. Mas tem várias na internet, tem várias até no próprio Excel mesmo, de gerenciamento financeiro. Eu coloco ainda que eu esteja numa condição financeira muito boa. Eu coloco tudo que tá lá dentro das contas certas, ou seja, quanto eu gastei em jantares que eu não precisava ter ido, que são jantares extra, mas quanto eu gastei em jantar de alimentação diária mesmo. Esse gerenciamento faça com que a gente comece a perceber a nossa prosperidade, comece a perceber o quanto nós somos poderosos sobre essa prosperidade. O quanto eu me doei para isso. Ó, o José diz que ele tem esse interesse de chegar a 100 mil reais por mês, né? E que ele tá próximo disso e depois ele continuou. Mas fiquei uma década me preparando para isso. Uma década. Você que pensou no seu valor, será que você pensa nisso a longo prazo? Será que você tem gerenciado o dinheiro que você tem hoje? Será que você tem feito economias para colocar isso lá na frente? Para aquela viagem que você vive dizendo que vai fazer e não faz, porque você comprou 20 brusinhas que você não está usando. Cadê o poder pessoal quando você vai numa loja e você compra algo que você não vai usar? E você ou usa porque é o que tem, sem pensar, e você não coloca em prática o conceito do vídeo do cabelo da rica e do cabelo da pobre. Que é a forma como você se apresenta é determinante para os seus resultados. E negar isso é negar o princípio básico da comunicação humana, que é não verbal. Antes de você ser ouvida e falar dos cursos que você fez, das suas capacidades, da pessoa maravilhosa que você vai ser vista. E a forma como você se apresenta é a forma como as pessoas vão respeitar você. E não tem como negar isso. É interessante, eu achei interessante porque poucos comentários falaram no vídeo da rica e da pobre de forma negativa a esse respeito, mas os que falaram, eu fui em todas as contas para ver como era. E sem surpresa, vocês já imaginam o que eu encontrei. É inacreditável como as pessoas que se apresentam mal vão ter maus resultados na vida delas. E elas vão usar como exemplo o fulano de tal que veste uma camiseta preta e uma calça jeans e é milionário. Fulano de tal é uma pessoa dentro de milhões. É sério que você vai se comparar logo com ele? Entende? É difícil. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Hoje eu consigo fazer isso. Viagem por meta alcançada. Isso aí. O quanto a gente gerencia daquilo que nós temos. Veja, esse comportamento de gerenciamento é muito masculino. É muito masculino. Quando eu tô falando de comportamento de gerenciamento, de prosperidade, são os homens que estão se mostrando aqui. Porque a energia do dinheiro, ela é masculina. Não dá para negar isso. E, portanto, a gente precisa respeitar a energia do masculino. E o masculino precisa respeitar a energia do feminino, porque a energia do feminino é a energia da inteligência. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso.
E dessa parte da prosperidade, eu te fiz uma aula também no método Lifebook aplicado, é o livro Seja um Assunto que Você Domina. E eu tenho postado algumas pílulas dessas aulas para vocês. E numa dessas aulas eu falei sobre a prosperidade. E eu citei 3 ferramentas que eu falo no livro, que a primeira delas é a teoria de Maslow e as crenças limitantes. A teoria de Maslow divide as nossas necessidades fisiológicas numa pirâmide, as nossas necessidades numa pirâmide. E ela começa nas necessidades básicas de fisiológicas, de segurança, e vai subindo, subindo, subindo até chegar no nosso propósito. E o que ele fala, Maslow é o autor dessa teoria, é que se você não tem a base da pirâmide bem desenvolvida, você não vai conseguir chegar no teu propósito. Ou seja, olha como é óbvio esse pensamento. Se as pessoas estão morrendo de fome, elas não conseguem pensar no propósito. Porque elas estão num patamar muito animal do ser humano, muito instintivo do ser humano. Porque a fome você vai matar se você tiver com fome. Se o seu filho tiver com fome. De segurança, se você não se sente uma pessoa segura. O problema é que nós estamos sendo o tempo todo bombardeados. E aí vem todas as forças política, religiosa e de mídia, jornais, TV e tudo mais. Bombardeado você com notícias que te deixem no medo e inseguro. E pessoas inseguras não conseguem atingir o seu poder pessoal porque o propósito está lá em cima. São 5 escalas nessa pirâmide. Você acha que as políticas, as religiões, não estou falando de espiritualidade, estou falando de religiões que querem manter, e a mídia querem que você saia disso aqui? Somos manipulados. Querem que você saia das suas necessidades fisiológicas. Você acha que é interessante que a fome acabe no mundo? Se eu acabei de falar que o que a gente já produz já mataria a fome de todo mundo. É sério que você acredita nisso? Muita ingenuidade. É desesperador quando eu começo a falar nisso. E eu falei nisso no Paris Saint-Exupéry, no 3º livro, no Sansara, Ciclos da Evolução. Tem uma conversa entre a protagonista e um guru dela, que é exatamente sobre isso. Nós somos manipulados. E há todo o interesse do mundo que sejamos manipulados. Só que essa quantidade de pessoas que está assistindo aqui ao vivo e a quantidade de pessoas que assistem depois das nossas aulas já estão saindo dessa manipulação. E é por isso que é importante que você compartilhe essa live com todo mundo. É importante que você comente nela depois. É importante que você curta, comente e compartilhe todos os materiais que eu posto. Não porque eu quero ser vista e famosinha, não é isso. É porque eu sei o poder do material que eu tenho. E do quanto um videozinho muda a perspectiva. Um videozinho de 1 minutinho. Um vídeo de 15 segundos. Fez com que eu ganhasse mais de 20 mil seguidores. E que parece bobinho, que é o cabelo da rica e da pobre, e que a maioria das pessoas que estão por aqui agora veio através dele, e que tem um conceito fantástico por trás. É só olhar para ver, ou como diria Jesus Cristo, quem tiver olhos verá. Só que os olhos precisam estar presentes, conscientes. Outra ferramenta, nossa, tava pensando uma outra coisa que sumiu a palavra. Outra ferramenta que eu cito também, não seja um assunto que você domina na mentoria, é o livro de Eker, T. Harv Eker, que é o Segredo da Mente Multimilionária, que fala a respeito do quanto você acredita que o dinheiro é ruim. E que a gente precisa parar com essas crenças limitantes de que o dinheiro é ruim, de que para você conseguir dinheiro você precisa se arrebentar, de que você precisa deixar a sua vida, de que só pessoas desonestas são milionárias. Parar de olhar para a Ferrari do vizinho e dizer, ah, claro. Toda vez que eu vejo um carro abundante na rua, que eu vejo uma pessoa abundante, que eu vejo o dinheiro circulando, porque o dinheiro tá aí, gente, a quantidade de papel, independentemente de crise financeira, a quantidade de papel, a quantidade de dinheiro virtual que tá na nossa cabeça é a mesma, maior ainda. Ele só vai chegar para você se você realmente acreditar que ele tá aí. E olha a nossa dificuldade, porque a gente tem dificuldade de pensar nisso. E tem um exercício que o pessoal fala que eu achei interessante. Aquela história assim, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou abundante, sou abundante, sou abundante.
A dificuldade desse exercício é quando você pensa, eu sou rica, tem uma parte do seu cérebro que diz, mas é nada, mentira. Tem um monte de conta pra pagar, tem um monte de boleto que eu sei de ser burra. Você é burra de acreditar nisso. Aí você fala, eu sou rico pela segunda vez, aquela outra parte tá ali. Ao invés de falar, eu sou rica, fale abundância, prosperidade, dinheiro. Olha isso, o seu cérebro não vai questionar. Faça esse exercício, começa a fazer esse exercício. E a outra ferramenta é o estudo do Daniel Kahneman e mais 2 outros autores junto com ele. O Daniel Kahneman falou um determinado valor para a felicidade que eu não lembro qual que era. E aí vieram 2 outros autores que se juntaram a ele para contestar o valor que ele mesmo tinha dito financeiramente. Que seria assim, até determinado valor financeiro, isso faz diferença na minha felicidade. A partir de determinado valor que eu tenho, já não faz mais diferença na minha felicidade. Ou seja, isso aqui já é ganância pura. Só que aqui, dinheiro traz felicidade sim, porque é muito mais feliz uma pessoa que tem acesso a um plano de saúde decente. Acesso a um carro que você sabe que se você bater, você não vai se matar, não vai matar seu filho. Poder sair de casa, morando num local seguro, sabendo que não vai ter uma bala perdida no seu filho, que seu filho vai sair da escola e sua filha vai sair da escola e vai ser estuprada. Pelo amor de Deus, quem diz que dinheiro não traz felicidade é pobre. Você já viu rico falando isso? É a mesma coisa, de beleza. Você não vai ver um bonito, uma pessoa bonita dizendo, ah, não, pois é, beleza não ajuda. Caraca! É impossível, é impossível. Esse estudo do Daniel Kahneman, e agora presta atenção, é a Barbara Mellers e o Matthew Killisworth junto com ele, 3 autores, que contestaram o próprio Daniel Kahneman. Olha a capacidade que esses cientistas têm maravilhosas de contestarem a si mesmo. De que o valor para parar de fazer, presta atenção, o valor financeiro para parar de fazer diferença na sua vida em relação ao conceito de felicidade que o ser humano tem, é $500 mil por ano. Gente, é muita grana. É muita grana. É grana pra caramba. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Qual é a tua mentoria? A minha mentoria é o método Livebook, que é um método que eu criei para explorar a minha obra, o meu livro, que é o Seja um Assunto que Você Domina, com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Inclusive, como eu sou especialista em negócios, Excel para mim é a minha base de tudo, tá? Ainda não cheguei na inteligência artificial. E eu listei para vocês aqui tá todas as minhas considerações, porque esse livro aqui é o meu livro de edição, tá? E quando fizer a segunda edição, ele vai para correção, ou o que eu quero postar para vocês e tudo mais. Então, por isso tá todo riscado. Todas as ferramentas que eu citei estão aqui. Então, para quem quiser adquirir a mentoria, ela ainda tá no valor, hoje, dia 23/11/2024, depois não vem querer reclamar, assistir a live que era esse valor. É hoje, esse valor tá R$296. E uma coisa eu prometo para vocês, não vai ter Black Friday, tá? Ou seja, ninguém nunca vai pagar menos do que você tá pagando, porque eu acho esse negócio de fazer promoção um absurdo. Não sei se um dia eu vou me arrepender disso, mas já são quase 20 anos trabalhando com empresas e eu sempre achei. Porque quem paga R$10 mil numa mentoria, não vai gostar de ver alguém pagando 2. Não vai gostar de ver alguém entrando num vitalício. Isso beneficia quem, hein? Só quem faz, né? Essa é uma crítica bem dura e não é construtiva. É uma crítica mesmo, é um julgamento mesmo. E ele só tá R$296 porque eu não mexi ainda, tá? E você compra na Hotmart e ainda parcela, gente. Pelo amor de Deus. Imagina, se uma live tá mudando a sua percepção de muitas coisas, imagina uma mentoria de R$296, que o valor chega a ser ridículo. Imagina o que isso não vai fazer. O outro P que você tem aí é o P de polimento. Que estranho, né? Quando eu coloquei essa palavra, eu disse, nossa, gente, o pessoal vai ficar estranhando. O polimento, o que é? É a sua educação, é a forma como você se comporta além da forma como você é vista. É perceber a sua comunicação não verbal. E para você perceber a sua comunicação não verbal, você precisa estar presente. É ser mais caprichosa com você, mais caprichoso com você. É ter mais capricho com a sua vida, mais gerenciamento da sua vida.
É aplicar a sua boa apresentação. Você não precisa entrar no efeito manada de pessoas mal educadas, de pessoas que não pensam, que não raciocinam e que estão lá na base da pirâmide de Maslow agindo como animais, entre aspas, porque estão no seu estágio mais primitivo do ser humano, tentando sobreviver, pagar as contas, comer e se sentir seguro. E liga a televisão em canais populares para ser bombardeada por coisas que te deixam insegura e percebendo o quanto nós somos miseráveis enquanto seres humanos, indo totalmente contra o seu poder pessoal. E tudo isso que eu falei a respeito da sua educação, a comunicação não verbal, a boa apresentação, é um dos conceitos que eu coloquei no Seja um Assunto que Você Domina, no livro e na mentoria, que chama inteligência sedutora. A inteligência sedutora nada mais é do que você entender, gerenciar e aplicar a sua inteligência emocional. Não adianta entender, eu vivo dizendo que conhecimento não é poder. Aplicar o que você sabe é poder. Esquece essa história de conhecimento é poder. Conhecimento, excesso de conhecimento é obesidade mental. Você sabe muito, mas você não aplica muito do que sabe no seu dia a dia. É por isso que você tem sentido tanta frustração na sua vida. Porque você sabe muito e você não aplica esse muito. E não tem os resultados que você sabe que você merece. É nisso que a minha mentoria ajuda, tá? E aí quando você coloca em prática essa inteligência sedutora, você deixa de ter uma inteligência emocional só para si. Você chega num outro patamar da inteligência emocional, que é o estado pleno de presença. E você se torna irresistível aos demais. E ser irresistível aos demais faz com que as melhores oportunidades da vida cheguem e batam na sua porta, ao invés de você gastar uma energia imensa correndo atrás. É aquela velha história bobinha que todo mundo fala e que é super inteligente, de você não correr atrás das borboletas, mas preparar o seu jardim. Quando o vídeo do cabelo da rica e da pobre explodiu, e eu ganhei mais de 20 mil seguidores em poucos dias, eu estava me preparando para esse dia. E na verdade, se você quer saber, eu acho que é só o começo. Foi só um treino para o que está pela frente. E eu tô preparada para isso. Você tá preparada para aquele valor que você colocou aqui financeiro que você quer? Para aquele valor que você mentalizou? Esse valor faz de fato sentido na sua vida? E em quanto tempo você vai conseguir atingir isso? Você vai conseguir atingir isso fazendo o que você faz todos os dias como um zumbi? Ou você precisa passar a refletir mais, fazer as perguntas certas, entender o seu propósito, entender quem são as pessoas que têm o direito de estar ao lado de uma pessoa tão incrível e que está se tornando ainda mais maravilhosa quanto você. Olha o poder pessoal nessa frasezinha. Depois assista essa live novamente, com o olhar que você vai ter depois de ter assistido a primeira vez. E assista mais de uma vez. E compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe com as pessoas que você mais se relaciona. Vamos fazer um combinado entre nós? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Compartilhe essa live com as pessoas com as quais você mais se relaciona. E depois faça perguntas para ver se a criatura assistiu. Quer apostar que o relacionamento de vocês vai mudar completamente para muito melhor? Aliás, vou além. Compartilhe os meus materiais com as pessoas com as quais vocês mais se relacionam sempre. Eu postei um vídeo, vai lá, assista 1,5 minutos, gente. E manda para as pessoas. Olha os meus stories. Os meus stories todos os dias têm um conceito muito importante falado de uma forma muito simples. É o olhar da Miranda, é isso que eu tô fazendo. É o olhar da Miranda sobre poder pessoal, essa live. É o olhar da Miranda sobre determinados assuntos. Se vocês soubessem a quantidade de mensagem que eu recebo todos os dias, meu Deus, caiu uma ficha aqui. Meu Deus, é isso mesmo. E olha que o conteúdo nas redes sociais é homeopático perto, por exemplo, da mentoria ou de qualquer um dos meus livros. Por que homeopático? Porque é uma dosezinha assim pequenininha. Se você for ver os vídeos lá, vai estar lá, pílula de tal coisa, pílula, trecho de tal coisa. É um pedacinho. Foi por isso que eu quis fazer a mentoria, porque eu vi que o Seja um Assunto que Você Domina ficou rico demais em conteúdo. Tinha tanta coisa na minha cabeça que eu queria colocar, só que se eu colocasse ia dar um livro de 382 mil páginas.
E eu precisava manter em 200 páginas. Ele ficou só com 200 páginas. E aí eu pensei, cara, dá pra fazer mentoria disso porque tem muita riqueza de conteúdo. E aí a gente passa pro próximo P do poder pessoal, que é a paz interior. Nada mais é do que inteligência emocional. Esquece que para ter paz interior, você precisa ser um monge, meditando todos os dias. Aliás, diz pra mim, você medita? Você consegue fazer meditação? Se você pensou que não, me responde aqui, vocês estão fazendo, vocês conseguem meditar? Que eu vou dizer pra vocês, quem não consegue meditar, por que você não tá conseguindo meditar? Mas enquanto vocês respondem, até vou anotar aqui pra voltar nesse assunto depois. A Rê consegue, maravilha, Rê. Em relação à paz interior, depois eu vou voltar na meditação. Tem uma frase que abriu o meu primeiro livro, que eu não me imaginava escritora, né? Eu falei pra vocês já, quem me conhece há um pouquinho mais de tempo, sabe que eu não me imaginava escritora. Não era um sonho de infância, eu não estudei pra isso. Eu escrevi 1.200 páginas em 4 meses durante a pandemia, sem nunca ter feito um curso além do ensino médio em escola pública. Eu sempre fui pobre que nem rádio de igreja, quer dizer, não tinha dinheiro pra pagar uma escola particular. Como? E eu escrevi esses livros, e quando veio o primeiro livro, eu disse, meu Deus do céu, eu realmente vou editar, eu realmente vou publicar. E aí eu escrevi, todos os meus livros abrem com uma frase. Vou mostrar pra vocês essa frase aqui, porque eu quero que vocês guardem essa frase pra vocês. Vocês não vão conseguir ler, mas eu vou falar, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Todos os meus livros abrem com essa frase. Eu aceito os milagres em minha vida. Quer dizer, abrem com uma frase. No caso do Brahmari, eu aceito os milagres em minha vida. Você de fato aceita os milagres na sua vida? E quando eles acontecem, você percebe que eles acontecem porque você está presente? Ou você nem percebeu o que aconteceu? Olha o milagre dessa conversa, olha o milagre que essa live pode fazer na sua vida e na vida das pessoas com as quais você mais convive. Como você age quando o milagre acontece? Você compartilha isso? Você é generoso com isso, generosa com isso? Ou você faz de conta que não vê e guarda para si? Quanto mais generosos nós formos, mais a prosperidade acontece na nossa vida, porque quanto mais você dá, mais o universo entende que você tem para dar, então ele te dá mais. Não é para te retribuir, é para que você receba mais e você entregue mais, receba mais e entregue mais. Nós não podemos ser uma curva de rio que tudo para aqui. Nós precisamos fluir. E para fluirmos, aquilo que eu recebo precisa sair. Eu recebo e saio, eu recebo e saio. Olha o ar entrando e saindo do seu pulmão. Você retém esse trem? Você fica ali, é meu esse ar, não quero dividir com ninguém. É o gás carbônico, mas é meu. Não. O fluxo da vida é fluir. Por isso é o fluxo da vida. É o fluxo do ar no seu corpo, entrando como oxigênio, fazendo as suas trocas gasosas, lembrando que eu sou fisiologista do exercício por formação e me especializei em fisiologia do exercício e validei o meu método de emagrecimento só para mulheres na George Washington, nos Estados Unidos. Mas olha o fluxo da vida aí. Você recebe e você dá, você recebe e você dá. E você deixa que o universo transforme esse gás carbônico que você solta, que não é seu, em oxigênio de novo, através das plantinhas, né? Olha que simples. Você sabe disso. Então por que você retém pra você? Aproveita final de ano, faz aquela limpa no seu guarda-roupa. Faz aquela limpa na sua vida de pessoas, de coisas, de situações que você não quer mais. Isso é poder pessoal. E isso traz paz interior. Porque você compartilha, porque você é uma pessoa generosa. E aí vem o P de purificação do poder pessoal. Que é remover do anjo tudo aquilo que não é anjo, como eu falo também no Seja um Assunto que Você Domina. Vou explicar para quem não leu o livro e para quem não assistiu minhas outras lives. Quando Da Vinci chegou para Michelangelo e perguntou para ele, gente, Da Vinci e Michelangelo, só aí eu já fico pasma, já sento para ouvir esse trem. Da Vinci e Michelangelo, olha essa cena. Chegou para Michelangelo, Da Vinci chegou para Michelangelo e disse, como é que você fez o anjo Davi de uma pedra, de um pedaço de mármore? E ele disse, eu só removi do anjo tudo que não é anjo. Ai, que resposta!
Nossa, como eu queria ter sido essa pessoa que respondeu esse trem. Ele só removeu do anjo o que não era anjo. Agora diz pra mim, quanto há em você que não é teu, que foi colocado pela sua criação, pela sua família, pela sociedade, pelas suas crenças limitantes. Isso é purificar. E tem uma ferramenta para quem chegou agora e quer saber dos livros. Eu faço esse convite, assista essa live de novo, que você não faz ideia do que você perdeu. Assista. Porque eu falei de vários, eu nem sei qual dos livros você está falando, na verdade. Mas assista, de verdade mesmo. Tem uma ferramenta de purificação que eu também coloco em todos os meus livros. Vou pegar, já que eu falei já do Paris Saint-Exupéry e falei do Seja um Assunto que Você Domina, vou pegar o amarelinho doido Dom Juan de Merda Nunca Mais, que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva, sendo uma vacina contra pessoas e situações abusivas. Agora, só leia esse livro se você estiver preparado, porque ele vai fazer uma limpa na sua vida. Nunca mais você vai aceitar um sorrisinho amarelo, comportamento abusivo de gente de merda. Lembrando que gente de merda é porque o sobrenome é de merda, né? Tipo de Marco, vou explicar. Ao invés de ser de Marco, é de merda. Dona Joana de merda, Dona Maria de merda, fulana de merda. Sabe? É o mesmo sobrenome? É isso. Essa ferramenta de purificação que eu quero falar pra vocês é o Ho'oponopono. Todos os meus livros têm embaixo e vocês já ouviram falar, mesmo que vocês tenham estranhado essa palavrinha estranha, que é: eu te amo, sinto muito, me perdoe e sou grata. Essas 4 palavras é um mantra trazido por Joe Vitale que faz a purificação. Essa purificação, quando você diz eu te amo, não é pro outro, é pra si. Me perdoe não é pro outro, é pra si. Sou grata é pra si. É quando você é uma pessoa grata por tudo aquilo que aconteceu na sua vida. E sinto muito é pra si também, você não fala pro outro. Alguns dizem que você fala pro seu ser superior, pro eu divino, pra Deus, seja lá no que for. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Quantas vezes você conseguiu dizer que você se ama? Olha o amor próprio aí. Tem uma live minha feita só sobre amor próprio. Eu te amo, sinto muito. Quantas vezes você se perdoou de verdade? Você sentiu de verdade por você ter feito algo? Se perdoando, me perdoe, se perdoando disso de fato. E agradecendo a pessoa maravilhosa que você é. Que você está se tornando. Essa ferramenta de purificação é poderosíssima e são 4 palavras. E por que eu coloco essas 4 palavras em todos os meus livros? Mostrei Dom Juan, vamos mostrar o Meandro, o segundo livro da trilogia? Mesma coisa, tá? E da mesma forma que eu mostrei pra vocês lá que o Brahmari tem a frase, olha só. Eu me entrego para a magia da existência, é a frase. E aqui nessa página em branco vai o meu autógrafo pra vocês. Eu já fiz tudo pensadinho, porque imagina, que lindo, né? A autora pensar onde é que ela vai deixar o autógrafo, porque o pessoal normalmente coloca em cima das palavras, tá lá o negócio, o nome do livro, o autor vai lá e faz a dedicatória em cima, o autógrafo em cima, diz, mas o que custa uma página só, abençoado? Pratique sua generosidade, hein? Deixa uma pagininha em branco pra você escrever bonito quando você for mandar pra alguém seu livro, né? E o último P que vocês têm aí anotado do poder pessoal é praticar, de novo, poder. Conhecimento não é poder. Não adianta nada você ter um monte de coisa na sua cabeça, porque você sabe muito. Quem tá aqui é diferenciado. Gente, quem tá aqui é o suprassumo do suprassumo. Sabe por quê? Chegou 20 mil pessoas. 20 mil pessoas que chegaram por causa do cabelo de rico e cabelo de pobre. Vocês pediram pra eu fazer, eu tô sem o negócio, sem o elástico, mas poderia fazer, ó. Poderia ficar assim, ó. Fica lindo. E se preparem porque eu tô pensando em cortar. E bem curtinho, inclusive. Que eu amo. Acho cabelo comprido lindo, muito comprido não gosto, acho deselegante, fica lindo, mas não acho elegante, acho nesse comprimento um pouquinho mais elegante, e cabelo curto chiquíssimo. Meu Deus do céu. Enfim, você sabe muito.
Você aprendeu muito, mas conhecimento não é poder porque você não tem conseguido praticar isso no seu dia a dia, porque você não consegue fazer um gerenciamento emocional, você não consegue estar no seu estado pleno de presença, você não consegue nem escolher as pessoas com as quais você mais se relaciona, você faz tudo num modo zumbi, e quem tá aqui já é diferenciado, porque veja, essas 20 mil pessoas que chegaram do cabelo de rica a cabelo de pobre, foram pessoas que viram aquele vídeo e talvez nem tenham entendido muito o conceito. Aí já começou a purificação, olha o P da purificação do poder pessoal aí. Você remove do anjo tudo que não é anjo. Removi do meu Instagram tudo que não é anjo quando eu coloquei alguns posts específicos sobre quem eu sou. Para algumas pessoas, dado que chegaram muitas pessoas, eu conseguia mandar lá no início o meu vídeo de apresentação. Se você não assistiu esse vídeo de apresentação, vai ali na minha bio, ele tá fixado para você saber um pouquinho mais da minha história. Para você saber quem é que você tá ouvindo todos os dias. Você sabe quem você está ouvindo todos os dias, você conhece a história das pessoas. Quando eu montei o Instagram, eu tinha 3 Instagrams, um para cada livro, né? Quando eu montei o meu Instagram do Dom Rua de Merda Nunca Mais, eu fiz um determinado post da minha percepção política mesmo, política partidária. E o povo falou, não sabia que você torcia pra fulano, pra ciclano, meu Deus do céu, vou deixar de seguir. Ai, aquela gritaria fresca de todo mundo. Gente, eu tenho gente que eu me dou da esquerda, da direita, do de cima, do de baixo, do de dentro, do de fora. Desde que os valores dessas pessoas sejam os mesmos que os meus, a percepção dela da vida é um problema dela. É claro que, infelizmente, todo mundo vota e acaba definindo as coisas pra nós, mas é a vida, né? Estamos numa democracia. Ainda que eu acho que não existe democracia enquanto o voto for obrigatório, mas tudo bem. Não vou ser tão polêmica. E essas pessoas vieram falar isso de cima, como é que você não olhou lá? Quem é que você segue, abençoada? Você seguiu por quê? Porque, vi um videozinho, ela era bonitinha, comecei a seguir. Para, gente. Depois vem falar que a forma como se apresenta não faz diferença. Claro que faz. Agora, quem fica de verdade no meu Instagram, quem tá aqui assistindo essa live do início ao fim, quem entrou agora e disse, olha que legal que ela tá falando, essa live ficou show, que bom que vai ficar salva, Aí já são outros 500. Olha a purificação aí. São pessoas que realmente entenderam o perfil que tá agora. E para vocês que não assistiram o meu vídeo de apresentação, vá lá e assista. E se você não achar, o que é difícil, porque ele tá fixado nos meus reels ou no feed mesmo ali, me pede depois no direct. Eu falo com vocês, eu respondo todo mundo. Todo mundo. Tá travando, gente. Me diz se tá travando. Já estamos na finaleira, tá? Esse P do poder pessoal de praticar é você ir contra a sua obesidade mental. É você, de fato, aplicar o que você sabe no seu dia a dia. E como é que você aplica? Você lista tudo que você precisa fazer para que saia da sua mente, para que diminua a sua ansiedade. Quando você lista, sai da sua mente. Vai para o papel e você começa a aplicar de fato o que você precisa fazer. Organize, faça e cumpra os combinados feitos com você mesmo. Não deixe de cumprir os combinados feitos consigo. Como é que você quer exigir que os outros cumpram os combinados que são feitos contigo se você mesmo não faz? Nós precisamos cumprir os combinados que nós fazemos conosco. Para que nós passemos não só a poder exigir que o outro faça o mesmo, mas principalmente acreditar em nós. A forma como você acredita em quem você é a forma determinante do seu poder pessoal. E dito isso, eu vou convidar você de novo a compartilhar essa live com todas as pessoas que você conhece. Todas as pessoas, pelo menos, com as quais você mais convive. Sempre curtir, comentar e compartilhar os meus materiais para que esses materiais tão poderosos cheguem a mais pessoas e façam essas evoluções e que essas pessoas tenham acesso a esse conhecimento e a essa quantidade de ficha que vai caindo. E que vocês pratiquem a generosidade de vocês e o poder pessoal de vocês, elevando mais pessoas. Elevando o meu Instagram, obviamente, mas elevando todas essas pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Sem falsa modéstia e sem falsa humildade, tá? Porque eu sei que meu conteúdo é muito bom. E eu sei que eu posso ajudar muita gente. E você também sabe. Então, aplica o que você tá sabendo.
E eu espero vocês na live do sábado que vem, em que eu vou falar de procrastinação. A live do sábado passado foi sobre amor próprio, já está salva. Corre ali, dá uma olhadinha, acompanha todas as minhas lives, acompanha todos os meus stories. Mas segunda-feira a gente vai fazer uma live com um convidado. E essa eu vou deixar porque é surpresa. Depois vocês vão ver nos meus materiais. Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. E lembrem-se, pratiquem a generosidade. Eu tô esperando vocês nos meus materiais. Eu aceito os milagres em minha vida. Você aceita?